Filho, você me pergunta por que está passando por tantas lutas. Você pensa que porque me segue, nunca deveria chorar. Mas olhe para aqueles que eu chamei primeiro. Eu não prometi aos meus apóstolos uma vida sem tempestades. Prometi a minha presença. Eles choraram, foram perseguidos, foram rejeitados, conheceram prisões, açoites e perseguições. Mesmo assim, eu nunca os abandonei da mesma forma. Eu não abandonarei você. Olhe para Pedro. Depois de negar o meu nome, ele chorou profundamente. Mas eu não desisti dele. Transformei um homem quebrantado em um pastor do meu rebanho. Olhe para Paulo. As correntes não impediram o meu propósito. Cada prisão se tornou um púlpito. Cada sofrimento fortaleceu a fé de muitos. Olhe para João. Os homens o enviaram para Patmos, mas eu transformei o isolamento em revelação. Filho, se eu usei as lutas para fortalecer aqueles que anunciaram o Evangelho, por que você pensa que será diferente? Não é a luta que define a tua história, é a minha presença no meio dela. Pai amado, ensina-nos a permanecer fiéis nas provações. Dá-nos coragem para seguir a Cristo em qualquer circunstância. Fortalece os corações abatidos e renova a esperança dos cansados. Em nome de Jesus. Amém. Quando as lágrimas caírem, não pense que eu fui embora. Quando as portas se fecharem, não pense que eu deixei de agir. Enquanto você chora, eu continuo moldando o teu coração. Enquanto você espera, eu continuo preparando o teu caminho. Porque eu nunca desperdiço uma luta. Permaneça em mim, não recue, não desista. Eu continuo segurando a tua mão. Assim como fiz com Pedro, também farei com você. Assim como sustentei Paulo, também sustentarei você. Assim como falei com João em Patmos, também falarei ao teu coração. A tua luta não é o teu fim, ela é o lugar onde a tua fé aprenderá a confiar ainda mais em mim. Você olha para as correntes, eu olho para a liberdade que nascerá depois delas. Você olha para a tempestade, eu vejo a fé que será fortalecida. Você olha para o vale, eu vejo o testemunho que sairá dele. Foi assim com os meus apóstolos e continua sendo assim com aqueles que me seguem. Porque eu ainda transformo dor em esperança, fraqueza em força e lágrimas em louvor. Não tenha medo da luta, tenha certeza da minha presença. Não tenha medo da espera, tenha certeza da minha fidelidade. Eu continuo no barco, eu continuo na fornalha, eu continuo na prisão e também continuo ao teu lado. Filho, as lutas não significam que eu parei de amar você. Elas não anulam as minhas promessas. Assim como conduzi os meus apóstolos até o fim, também conduzirei você. Permaneça fiel, continue caminhando, porque a obra que eu comecei na tua vida, eu continuarei conduzindo pela minha graça.
Filho, quando você chegar ao fim desta caminhada, vai perceber que nenhuma lágrima foi desperdiçada. Assim como escrevi uma história de fidelidade através dos meus apóstolos, também estou escrevendo a minha história na sua vida. Apenas não desista. Eu estou com você. Filho, você tem pedido para que eu tire essa luta, mas hoje eu quero fazer uma pergunta. E se esta luta for justamente o lugar onde você mais conhecerá a minha presença? Você olha para as feridas, eu olho para o propósito. Você vê o deserto, eu vejo o homem e a mulher que estão sendo moldados. Não tenha medo do caminho difícil. Os maiores testemunhos da minha palavra nasceram em dias de sofrimento. Olhe para Pedro. Foi na dor do arrependimento que eu restaurei o seu coração. Olhe para Paulo. As prisões não impediram a minha obra. Muitas cartas que fortaleceram a igreja foram escritas enquanto ele estava preso. Olhe para João. Quando foi levado para Pátimos, parecia estar sozinho, mas foi ali que eu lhe revelei coisas grandiosas. Olhe para Tiago. Ele permaneceu fiel até o fim. Filho, eu não abandonei os meus servos nas lutas. Eu caminhei com eles, e é exatamente isso que continuo fazendo com você. Pai amado, dá-nos coragem para permanecer fiéis quando as lutas vierem. Fortalece a nossa fé, ensina-nos a confiar na Tua presença e na Tua vontade, mesmo quando o caminho parecer difícil. Em nome de Jesus, amém. Quando você pensa que perdeu as forças, é a minha graça que sustenta você. Quando você não encontra respostas, a minha palavra continua sendo luz. Quando o mundo fecha as portas, eu continuo abrindo caminhos que ninguém pode fechar. Você não consegue ver agora, mas eu estou preparando algo maior do que imagina. Mesmo chorando, mesmo sem entender, eu continuo segurando a Tua mão. Não fuja da luta, eu estou nela com você. Assim como estive com Pedro, assim como estive com Paulo, assim como estive com João, também estarei ao teu lado. O fogo não destruirá a tua fé, Ele revelará a minha fidelidade. Você pergunta por que o vale é tão longo, mas foi no vale que Davi aprendeu a confiar. Você pergunta por que a tempestade é tão forte, mas foi na tempestade que os discípulos conheceram o meu poder. Você pergunta por que a espera demora, mas foi na espera que muitos aprenderam a depender de mim. Eu não desperdiço nenhuma lágrima, nenhuma oração, nenhum dia
sua caminhada. Permaneça firme, olhe para mim. A cruz veio antes da ressurreição. A noite veio antes da manhã. A luta veio antes do testemunho. E a minha fidelidade permanece em todas essas etapas. Não fuja da luta, eu estou nela com você. Quando tudo parecer escuro, a minha luz continuará brilhando. Quando todos se afastarem, a minha presença permanecerá. E quando essa batalha terminar, você entenderá que eu estava moldando a tua fé, assim como moldei a fé dos meus servos ao longo da história. Filho, não peça apenas para sair da luta. Peça também um coração que aprenda a confiar em mim durante ela. Porque muitas das maiores obras que eu realizei começaram exatamente onde alguém pensava que tudo havia acabado. Eu continuo com você até o fim. Até o fim. Se eu não abandonei os meus apóstolos, não abandonarei você. Filho, quem disse que seguir-me seria o caminho mais fácil? Quem convenceu você de que a fé elimina todas as lutas? Olhe para a cruz antes de olhar para a coroa. Olhe para os meus apóstolos antes de olhar para o conforto. Eu nunca prometi ausência de aflições. Prometi que estaria com vocês. E eu continuo cumprindo essa promessa. Se eu permaneci com Pedro na prisão, se fortalecei Paulo em cada açoite, se falei com João no isolamento de Patmos, você acha que eu abandonaria você? Jamais. Pedro conheceu as correntes, mas também conheceu o meu livramento. Paulo enfrentou naufrágios, perseguições e prisões, mas nenhuma dessas coisas impediu o avanço do Evangelho. João foi afastado dos irmãos, mas nunca foi afastado da minha presença. Tiago entregou a própria vida permanecendo fiel. Eles não permaneceram porque eram mais fortes do que os outros. Permaneceram porque aprenderam a confiar em mim acima das circunstâncias. E hoje, eu digo mesmo a você: não deixe a dor falar mais alto do que a minha palavra. Não deixe a tempestade esconder a minha presença. Pai amado, fortalece-nos para permanecer fiéis. Quando vierem as provações, firma os nossos pés. Que a nossa confiança esteja em Ti e não nas circunstâncias. Em nome de Jesus. Amém. Quando você estiver sozinho, lembre-se de João. Quando você estiver preso pelas circunstâncias, lembre-se de Paulo. Quando cair e pensar que acabou, lembre-se de Pedro. Eu restaurei, eu fortaleci,
continuo sendo o Senhor da tua história. Não olhe para o tamanho da luta. Olhe para a grandeza do Deus que está com você. A cruz veio antes da ressurreição. O sofrimento veio antes da glória. E muitas vezes a perseverança é o caminho pelo qual a esperança amadurece. Permaneça em mim, porque eu continuo escrevendo capítulos de graça e fidelidade. Eu sou o Deus que entra na prisão, que sustenta no deserto, que fortalece na tempestade, que consola na madrugada. Você nunca lutará sozinho, porque eu caminho ao teu lado. Se eu não abandonei os meus apóstolos, também não abandonarei você. Continue firme, continue confiando, a luta passará. A minha palavra permanecerá e você testemunhará que em cada passo a minha graça foi suficiente. Filho, as marcas dos meus servos nunca significaram derrota. Elas testemunhavam que eu estive com eles. E quando você olhar para trás, também verá que eu permaneci com você em cada batalha. Eu nunca deixei de caminhar ao teu lado. Filho, por que você quer desistir tão perto do propósito? Porque está chamando de derrota aquilo que eu estou usando para fortalecer a tua fé. Olhe para mim. Antes da ressurreição, houve a cruz. Antes da coroa, houve o sofrimento. Se o caminho do Mestre passou pela cruz, porque você pensa que o caminho do discípulo nunca terá lágrimas. Mas escute com atenção. Eu nunca pedi que você carregasse o peso sozinho. Eu pedi que me seguisse, porque onde você estiver, eu também estarei. Quando Pedro foi preso, eu não havia perdido o controle. Quando Paulo foi açoitado, o meu plano continuava de pé. Quando João foi exilado em Patmos, a minha voz ainda falava. Quando Estevão era apedrejado, os céus permaneciam abertos. Filho, nunca pense que as lutas significam que eu me afastei. Muitas vezes, é exatamente nelas que a minha presença se torna mais profunda. Não tema o vale, tema caminhar longe de mim, porque quem permanece em mim nunca caminha sozinho. Pai amado, fortalece a fé daqueles que estão cansados. Dá perseverança aos que enfrentam provações. Ensina-nos a permanecer fiéis, lembrando que tu estás conosco em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém. Você vê a batalha, eu vejo o guerreiro que está sendo formado. Você vê a lágrima, eu vejo a esperança que está amadurecendo. Você vê a espera, eu vejo o dia em que a promessa será celebrada.
Nada do que acontece com você foge do meu olhar. Eu continuo escrevendo a tua história. Continue, mesmo sem entender, mesmo chorando, mesmo cansado. Eu sou a tua força. Se você quer a minha glória, não desista no vale, porque foi no vale que muitos dos meus servos aprenderam a confiar. Foi na luta que a fé cresceu, foi na dor que a esperança permaneceu. E será na tua perseverança que o meu nome será glorificado. Assim como estive com Pedro nas prisões, estarei com você. Assim como sustentei Paulo nas tempestades, sustentarei você. Assim como falei com João no isolamento, também falarei ao teu coração. Eu não mudei, a minha fidelidade continua a mesma. O fogo não apagará a tua fé, a tempestade não afundará o barco, o deserto não cancelará a promessa. Enquanto você permanecer em mim, a minha graça será suficiente. Se você quer a minha glória, permaneça fiel. Não abandone a caminhada, não entregue a esperança, porque aquele que persevera em mim descobrirá que nenhuma luta foi em vão e verá que eu estive presente em cada passo da sua história. Filho, quando você chegar ao fim da caminhada, não lembrará apenas das lutas. Você lembrará que, em todas elas, eu segurava tua mão. E isso fará toda a diferença. Permaneça em mim, porque eu permanecerei com você. Filho, você me pediu para mudar a tua história, mas porque quer fugir do capítulo que estou escrevendo agora. Você quer o testemunho, mas não quer atravessar a luta. Você quer cantar sobre a minha fidelidade, mas está pensando em desistir antes de vê-la. Olhe para os meus discípulos. Nenhum deles chegou ao propósito pelo caminho mais fácil, mas todos descobriram uma verdade: a minha presença vale mais do que qualquer sofrimento. Hoje eu digo a você: não desista, porque aquilo que hoje faz você chorar, amanhã fará alguém acreditar que eu continuo fazendo milagres. Quando Pedro saiu do barco, foi o vento que revelou onde a fé dele precisava crescer. Quando Paulo foi preso, as grades não prenderam a minha palavra. Quando João ficou sozinho em Patmos, o céu permaneceu aberto. Quando os discípulos foram perseguidos, eles não pediram uma vida mais fácil. Eles pediram coragem para continuar anunciando o meu nome. Filho, é isso que eu quero formar em você. Uma fé que permaneça de pé, mesmo quando tudo ao redor tentar fazê-la cair.
Pai amado, forma em nós um coração perseverante. Que não sejamos guiados pelo medo, mas pela confiança em Ti. Sustenta-nos em cada luta e ajuda-nos a permanecer fiéis até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Quando você pensa que o vale é o fim, eu vejo o começo de um testemunho. Quando você acha que perdeu, eu continuo trabalhando. Quando as lágrimas caem, a minha graça continua sustentando você. Nada do que está acontecendo é invisível para mim. Eu conheço cada detalhe da tua caminhada. Continue, não recue, não entregue a esperança. Eu ainda estou à frente. Não desista, eu estou escrevendo teu testemunho, assim como escrevi na vida de Pedro, assim como escrevi na vida de Paulo, assim como escrevi na vida de João, também escreverei na tua. A tua luta não apagará o meu propósito, ela revelará a minha fidelidade. As marcas dos meus servos nunca significaram abandono. Elas mostravam que permaneceram fiéis, e a fidelidade sempre produz frutos. Talvez hoje você carregue lágrimas, mas amanhã carregará um testemunho. Talvez hoje você caminhe pelo vale, mas eu conduzirei você até os pastos verdejantes, porque eu sou o teu pastor e não abandono as minhas ovelhas. Olhe para mim, não para o tamanho da luta. Olhe para minha cruz e lembre-se: depois da sexta-feira veio o domingo da ressurreição. Depois da noite vem a manhã. Depois da provação vem o amadurecimento. E eu continuo transformando dor em esperança. Não desista, eu estou escrevendo teu testemunho. Continue firme, continue confiando, permaneça em mim, porque quando esta batalha passar, você verá que eu nunca perdi o controle, e descobrirá que cada luta teve um propósito. Filho, o mundo verá as tuas vitórias, mas só você e eu saberemos quantas lágrimas foram necessárias para chegar até elas. Por isso, continue caminhando. Ainda não terminei a obra que comecei em você.